Fala pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre estruturas de decisão, operadores lógicos e aritméticos. Primeiramente, eu vou declarar uma variável, que é a variável integeridade, que eu vou colocar como 33. E aqui que segue a estrutura de condição. Primeiramente, a gente vai começar com o famoso if. If, ele vai retornar um booleano. Se eu colocar que a idade for maior que 18, eu vou pedir para imprimir um texto. Essa pessoa é maior de idade. Beleza? Ah, faltou aqui o ponto e vírgula. Essa pessoa é maior de idade. Vou explicar o que aconteceu aqui. Eu declarei a variável. O if, ele retorna um booleano dessa pergunta. É como se eu estivesse fazendo uma pergunta. A idade é maior que 18? Se ela for maior que 18, ela cai nessa condição. Nesse bloco aqui. Ele pergunta se a idade é maior que 18, imprime isso aqui. Beleza? Se não, else, eu vou imprimir o quê? No caso, se ela não é maior que 18, ela é menor. Então, eu vou imprimir essa pessoa é menor de idade. Beleza? Então, se eu trocar aqui a idade para 17 e executar, essa de novo, faltou aqui o ponto e vírgula. Quem escreve com JavaScript não precisa colocar o ponto e vírgula no final, é que a gente acaba essa pessoa menor de idade. Então, a gente conclui aqui que eu tenho uma decisão através de vamos dizer, uma pergunta. Idade maior que 18 retorna um booleano, que ele vai retornar um true aqui. Ó. Ele vai dizer que isso aqui é um true. Como se tivesse um true aqui. Ó. Entendeu? Aqui, se eu executar, ele vai dizer que é maior. Essa pessoa é maior de idade. Porque eu coloquei o true aqui. Ele automaticamente ele disse que é verdadeiro, ele já passou. Então, eu ponho uma condição aqui. Se ela for verdadeira, cai nessa linha. Se não for verdadeira, cai nessa linha. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte. Se a idade for menor que 18, eu vou imprimir menor de idade. Aqui eu já vou fazer o seguinte, else if, se não se, se
Se ele não cair nessa condição, ele vai verificar essa. Então, se a idade for maior ou igual a 18 e idade menor que 60, eu vou imprimir system.debug maior de idade. E se não cair nenhuma dessas condições, eu já concluo que essa pessoa é idosa, porque é a única verificação que a gente não fez. Então é o else. Se não cair nenhuma condição acima, eu vou dar um system.debug idoso. Então o que a gente fez aqui? A gente perguntou, idade é menor que 18? Não, não é menor que 18. Então ele vai pular, ele vai para essa condição aqui e vai verificar. Idade é maior ou igual a 18 e idade menor que 60? Sim, 20 é maior ou igual a 18 e menor que 60. No caso, menor que 60. Ele vai imprimir aqui o maior de idade. Se não cair nenhuma dessas condições, se a idade for 61, ele vai imprimir aqui o idoso. Então, a gente viu que essa é a estrutura de tomada de decisão. Então, para a gente recapitular aqui, a gente faz uma pergunta, se ela for verdadeira, ele executa esse bloco de código. Tudo que está aqui dentro ele vai executar, dentro das chaves. Se não for, ele vai para a próxima linha, faz a nova pergunta. Idade maior ou igual a 18 e a idade menor que 60. Verdadeiro aqui, ele faz a execução desse bloco de código. Se nenhuma dessas duas acima for verdadeira, as duas aqui forem falsas, ele vai entrar nessa condição aqui e vai executar essa condição. Beleza? Como a gente viu aqui o operador do condição e lógico, eu vou trazer para vocês aqui. Então, pessoal, eu declarei essas variáveis aqui para ilustrar mais a parte dos operadores. Seguindo pelos operadores lógicos, eu declarei aqui o nome, a idade, o peso e a altura. Se eu der um if e o nome for igual a Fernando, aí eu coloco aqui o idade for igual a 33, eu vou imprimir aqui o nome. Beleza? Eu posso fazer isso também, ou botar um operador aqui, o operador ou lógico. Se o nome for Fernando ou a idade for 33, ou um ou outro. Se um desses aqui der true, ele vai imprimir o nome. Beleza? Eu posso também fazer o seguinte, quando eu quiser unir as lógicas, eu posso colocar outro parênteses aqui e
vou dificultar mais um negócio aqui. Altura igual 1,85. Vamos ver? Se ele vai imprimir. Imprimiu. O que a gente fez aqui? A gente fez a verificação entre os parênteses primeiro. O nome é igual Fernando ou a idade 33 e a altura igual a 1,85. Se eu botar 1,86 aqui, ele já não vai imprimir. Por quê? Porque ele furou a lógica. Ele precisa que toda essa condição saia um true, mais essa condição aqui. Se eu quebrei aqui, ele não imprime mais. Então eu vou voltar aqui para fazer. Beleza. Certinho. Ou eu posso fazer o seguinte, eu tenho outro operador aqui, que é o operador de negação. Se eu tenho um valor aqui que eu tenho errado, que eu tenho o valor que não deveria ser esse, eu posso botar um diferente aqui. Diferente. Esse aqui representa o diferente. Então, se eu executar o código, ele vai imprimir o nome. Porque ele foi diferente de 1,86. Diferente de 1,85 é diferente de 1,86? Sim. A altura é diferente de 1,86? Sim, true. Fez a validação. Beleza? Então a gente viu o ou, o e, ou lógico, e lógico e o diferente. Beleza? Então, para fechar, eu tenho os exemplos aqui para vocês. Vou apagar aqui. Os diferentes operadores que nós temos. Nós temos os operadores aritméticos de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. No caso aqui do resto da divisão, o que ele vai fazer diferente dos outros é que ele vai retornar a sobra, né? Aqui, nos operadores relacionais, nós temos o operador de igualdade, ele vai fazer uma comparação do primeiro e o segundo valor e vai retornar um true se os dois forem iguais. Nós temos o operador de diferente. E aí nós temos o operador de quantidade. Isso aqui é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Todos a fim de nível de comparação. E nós temos aqui os operadores lógicos, o e lógico, ou e o de negação. O e, ele vai retornar true se os dois forem verdadeiras. E esse aqui é uma ou outra. Tanto uma das duas tem que ser verdadeira. A outra pode ser falsa. E o operador de negação. Beleza? Então é isso, pessoal. Nossa aula vai ficar por aqui. Até a próxima aí. Um abraço.